Olá, meu querido, olá, minha querida, ouvintes aqui do podcast. Meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast que, se você for lá na plataforma Catarse e assiná-lo mensalmente, além de você ter acesso a conteúdos exclusivos que eu mando só no grupo lá do WhatsApp, Clube do Bienal, você vai me deixar muito feliz. Que tal essa introdução? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 75. 2 meses sem episódio. Eu recebi algumas mensagens que me deixaram super contente lá no Instagram, perguntando se eu tinha abandonado o projeto do podcast. E eu disse que não. Se você sabe, talvez alguns de vocês ainda não sabem, eu faço doutorado em literatura clássica chinesa aqui na China. E esses 2 últimos meses foram muito intensos no doutorado. E eu não consegui sentar para escrever e gravar episódios. A galera lá do WhatsApp, do Clube do Bienal, recebeu durante todo esse tempo conteúdos extras. Mas para cá, para nossa plataforma, eu não consegui gravar. Mas aqui estamos. Eu acho que agora o fluxo volta a ser mais normal. Inclusive, eu quero agradecer especialmente a você que apoia o Bienal do Livro lá na Catarse, a partir de R$ 5, certo? Eu acho que está lá na plataforma, que já dá para você assinar o Bienal mensalmente. Eu quero agradecer porque essa semana, quando eu fui sentar aqui para gravar esses novos episódios, eu percebi que o meu microfone quebrou. Um microfone que eu usei por 4 anos. E eu era apaixonado nele. E aí eu tive que comprar um novo. Se vocês não sabem, esses microfones são carinhos, não são muito baratos. E foi por ter essa segurança de ter essa grana no caixa do Bienal, né, para investir e gastar com podcast, que eu consegui, assim, sem medos e preocupações, ir lá e comprar um microfone novo. Que, inclusive, eu estou usando agora. E eu tô configurando ainda o áudio dele, então se o áudio desse episódio e do próximo ficarem um pouco, eu acho que estranhos, vocês me avisam, porque eu ainda estou tentando trabalhar na melhor forma de usar esse microfone aqui. Mas, sem mais delongas, esse é o episódio de número 75, Se Eu Me Vejo em Você. Eu não sei se vocês entenderam o trocadilho aqui que eu fiz entre português e mandarim. Se eu me vejo em você. E até o final dessa jornada, você vai saber o que significa se. Mas até você chegar lá, a gente tem um bom caminho pela frente. Bom, enquanto eu estava esses dias lendo um livro antigo, de autoria anônima, inclusive, sobre assuntos pertinentes a esses assuntos aqui que eu trato no podcast, eu encontrei uma teoria, um capítulo de um livro muito antigo, inclusive, chamado Tratado sobre Corações e Olhos. E na introdução desse livro, ele diz o seguinte: o coração aspira a não ação, ou aspira ao não agir, né? Que o original é o wei. O coração aspira a não ação. O coração aspira o wei, mas os olhos o perturbam. Afinal, quem agita o espírito é o coração, mas quem confunde o coração são os olhos. E não há nada mais grave do que isso, perder a essência verdadeira e desviar-se da própria natureza. O coração aspira a não ação, o wei, o descanso, mas os olhos o perturbam. Afinal, quem agita o espírito é o coração, mas quem confunde o coração são os olhos. A dimensão mais simples e óbvia dessa questão a gente entende, inclusive, popularmente no Brasil, né? Por exemplo, na frase "o que os olhos não veem, o coração não sente". Essa frase é um dito popular que faz uma conexão entre os olhos e o coração. O que a gente vê e o que a gente sente. Mas aqui eu vou estender a ideia da função dos olhos para sair do o que você vê e ir para, ou chegar em,
como você se vê naquilo que você vê. Porque dar àquilo que você enxerga, né, ao objeto da sua visão, poder para influenciar o seu coração, eu acho que é uma parte de como essa relação funciona. Mas não é a história toda. E eu tenho acreditado que o maior poder de influência não é o que você vê, mas como você se vê em relação àquilo que você vê. O poder de verdade na interação entre o que você vê e você, ele vem de dentro daquilo que você enxerga de você em relação àquilo que você está vendo. Entende? Em outras palavras, não é o que os olhos veem que faz o coração sentir. É o que você enxerga de você em relação ao que está sendo visto que faz o seu coração sentir. Eu sei, por exemplo, que eu falo muito sobre chocolate aqui, né? Mas eu acho que chocolate é sempre um bom exemplo. O que faz você sentir desejo de comer chocolate não é ver um chocolate. Não é o chocolate, a vista, a visão do chocolate em si. Até porque chocolate nem tem uma cor tão bonita e convidativa como, sei lá, uma maçã, né? Vamos combinar, vamos combinar. Mas mesmo assim, o que faz você sofrer ao ver um chocolate não é o fato dele ter cor de barro, por exemplo. É o fato de você não ter dinheiro para comprar um chocolate. E é o fato de você saber que você vai ficar sem comer esse chocolate. Até porque você já comeu antes, você sabe o quão gostoso ele é. Mas mesmo assim, certo? O que faz você sofrer ao ver um chocolate é uma relação de entender que você não pode ter esse chocolate da forma como você queria. Ou porque a dieta que você está fazendo proíbe, né? Proíbe que você coma chocolate, perdão. Ou porque a diabetes que você tem, você precisa levar em consideração, faz você ter que levar em consideração o consumo excessivo de doces, ou por qualquer outro motivo. Em compensação, o que te faz alegre, eufórico ou eufórica, não é somente ver um chocolate, mas também saber que você tem dinheiro para comprar, que você pode comprar esse chocolate, é antecipar que daqui 2 minutos você vai comê-lo, então sua boca começa a salivar antes mesmo de você entrar na loja e pagar por ele. Ou é o seu cérebro mesmo reagindo ao vício, à compulsão por comida, que muita gente tem. O que faz, no fim das contas, o seu coração sentir, né, ou nas palavras do tratado taoísta sobre coração e olhos, o que perturba o seu coração, o que confunde o seu coração, o que movimenta ele, não é o que você vê, é como você está em relação àquilo que você vê. A forma como você se enxergar perante aquilo que é visto é o que molda a experiência com aquilo que você vê. Os chineses antigos, eles desenvolveram ideias sobre cosmologia, né, e mais umas outras tantas ideias sobre o papel do ser humano dentro do universo. Era muito importante para filósofos antigos tratar desses assuntos. Não só cujo tema girava em relações sociais, em questões sociais, né, do papel do ser humano na sociedade, mas também de temas que contornavam a relação do ser humano no mundo. O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente está aqui? E na literatura, essas duas dimensões elas caminham juntas, na maioria das vezes. Quando você desenvolve um personagem literário em relação ao seu ambiente social e às suas relações, você dá a ele o que a gente chama de uma missão de vida. Algo para ele fazer, certo? E quando você desenvolve esse personagem tendo como plano de fundo o ambiente estendido, o mundo ou o universo, você dá a ele um propósito, um motivo por trás da missão. Então, missão, como e para que você age e existe no mundo. Propósito, o porquê
que está atrás do como você age no mundo. Então, uma coisa é o meu interesse pelo que você faz. E outra coisa vai ser o meu interesse pelo o porquê você faz o que você faz. Agora, o que você vê com os seus olhos mexe e molda não só o que você faz em relação ao que você viu. O que você vê também mexe com o motivo pelo qual você é mexido pelo que viu. Em outras palavras, o que você enxerga perturba não só o que você pensa sobre o que está sendo visto, mas também perturba o seu próprio senso de propósito, porque mexe com o que de você vem à tona em relação ao que você está vendo. Porque você não é só mexido e movido pelo que viu, mas é mexido e movido pelo que você enxerga de si mesmo, ou o que você enxerga de si mesmo fazendo em relação ao que foi visto, certo? Vamos lá. Quem já se apaixonou na vida? Tenta imaginar esse exemplo do chocolate agora com a imagem de um amor que você tem, ou um amor que você já teve. O que mexia com o seu coração e te perturbava não era, ou não é, certo? Só o que você sente em relação ao amado, ou à amada, certo? É também o que você enxerga sobre você e suas atitudes em relação ao seu amado ou à sua amada. Percebe? Não é só a missão que você considera ter em relação àquilo que você vê, é o porquê você se enxerga dentro dessa relação que você tem com aquilo que você vê. Mas espera, eu vou chegar lá no amor e no romance para vocês que estão ansiosos e ansiosas por isso. Prometo, a gente vai ter muito romance aqui nesses próximos episódios do Bini Aula do Livro. Mas antes, eu quero virar a câmera para o lado um pouco diferente e pedir para você enxergar tudo isso que eu estou falando a partir da nossa relação com o mundo, com a natureza. O mundo, enfim, o universo, e como você conseguir enxergar essas coisas que estão muito longe de nós. Que é exatamente o que muitos escritores chineses antigos faziam em seus poemas, né? Porque vai ser fazendo isso que eu vou dar aqui a dimensão, eu vou dar uma dimensão de profundidade a essa questão. Então, enxergar o mundo e eu ali em relação a esse mundo. E eu quero destrinchar um pouco aqui uma frase muito pequena dentro de um poema do Wang Wei, um poeta da dinastia Tang, inclusive, para trazer isso em perspectiva. E a frase do poema é a seguinte: 大漠古烟直，长河落日圆. Eu vou fazer uma tradução literal dessa frase que parece ali no poema dele, para eu desenhar exatamente a imagem que ele desenhou aqui. Mas antes, eu quero te perguntar uma coisa. Você percebeu que eu falo aqui às vezes em mandarim, certo? Isso é porque eu sou fluente em mandarim, como você já deve ter percebido. E a próxima pergunta é a seguinte: você já pensou também em se tornar fluente em mandarim? Se sim, quem está patrocinando esse episódio é a Academia Guhan de Mandarim. E eles estão com uma promoção de aniversário de 7 anos. 7 anos de academia. O que é que a Academia Guhan de Mandarim já oferece? Eles oferecem 5 livros em PDF, que começam do básico para quem nunca teve contato com a língua, aulas gravadas para estudar no seu próprio ritmo, encontros de conversação toda semana, mentorias com professor para tirar dúvida, atualizações do material, mais de 500 aulas complementares, que são o projeto Mandarim Live, que são aulas ao vivo toda semana, e professor brasileiro que entende as dificuldades do aluno
que está estudando mandarim. Nessa promoção de 7 anos, agora da escola, serão 7 anos de acesso a tudo isso pelo preço de um só. E ainda, se você for aqui ouvinte do Bienal do Livro, tem o cupom de 10% de desconto do Bienal. Bacana, né? Então, atenção, essa promoção vai somente até o final de junho, ou seja, corre www.academiagurran.com.br. Vou deixar também o link do site na descrição do episódio. Se você tiver dúvidas, também é só chamar a academia nas redes sociais que eles respondem rapidamente. Mas lembrem-se, nós estamos em maio de 2025, quase errei a data, e essa promoção vai até o final de junho de 2025. Beleza? Voltando para One Way. 大漠古烟直，长河落日圆. Essa frase quer dizer literalmente: grande deserto, fumaça solitária, reta ou ereta, subindo em linha reta. Longo rio, sol poente, redondo. Vamos agora criar essa imagem juntos, a imagem que o One Way propõe, para a gente ver como a gente consegue se enxergar dentro dela. Grande deserto refere-se a uma imensidão de areia sem fim. Você está conseguindo enxergar aí? Fumaça solitária indica uma coluna de fumaça que se ergue sozinha à distância. No meio desse deserto vasto, uma única fumaça, um único fio de fumaça se eleva de forma retilínea, transmitindo uma sensação de solidão, de firmeza. É um ponto firme no meio da vastidão. Rio Longo é geralmente interpretado como o Rio Amarelo, em contornos, em meandros. O sol poente, redondo, descreve o momento em que o sol está lentamente descendo rumo ao horizonte, apresentando uma forma perfeitamente circular. Quem já viu, viu. O rio flui incessantemente, enquanto o sol, redondo e silencioso, paira sobre as águas. Juntos compõem uma imagem vívida de movimento e quietude, com forte contraste e cor. Eu tenho então reto, tenho contornos, tenho subindo e tenho descendo. Esse poema inteiro do One Way, em seu conjunto, é extremamente bem elaborado, mas o que realmente o torna inesquecível, sem dúvida, são esses 2 versos centrais aqui. One Way, nesse momento, ele tem uma grande habilidade na arte da descrição. E ele capta com muita precisão elementos típicos do deserto para construir sua cena. E a gente tem o caractere, o ideograma Gu, que é solitário, que revela a monotonia e a solidão da paisagem. Logo em seguida, a gente tem o ideograma Ji, reto, que expressa, por contraste, a força e a beleza firme dessa solidão. Então, na vastidão do deserto, onde não há montanhas nem florestas, o Rio Amarelo, que o atravessa, só poderia ser descrito adequadamente com o termo chang, longo, que transmite a sensação de continuidade profunda que o poeta quer expressar. E o sol poente, que muitas vezes sugere tristeza, aqui é descrito com o ideograma yuan, redondo, evocando uma impressão de calor, serenidade e também uma imensidão serena. Na visão do autor, do One Way, a razão mais essencial pela qual esses 2 versos são tão impactantes é que eles expressam uma forma, uma imagem do próprio universo. É como se ele estivesse colocando toda a forma do universo em um único polaroid. Primeiro, a gente vai ver os 4 elementos visuais: grande deserto, fumaça solitária, rio longo
e sol poente. Em termos de forma, essas 4 coisas correspondem respectivamente ao plano, à linha reta, à linha curva e ao círculo. Então, um ponto, círculo, linha e plano, consideradas formas básicas do universo, estão todos ali presentes. Depois, a gente vê as cores sugeridas por essas imagens. Prestem atenção, vocês. O sol poente, vermelho. O deserto, amarelo. A fumaça e o rio longo, azul esverdeado, ciano. E a gente sabe o que sobre essas cores? Que vermelho, amarelo e azul são as 3 cores primárias da natureza e os tons básicos do mundo natural. E de modo surpreendente, todas essas coisas estão contidas nesses breves 2 versos. Mas mais além ainda, segundo a teoria dos 5 elementos daqui da China, uma teoria muito antiga, que afirma que todas as coisas do universo derivam de 5 substâncias básicas, sendo elas água, fogo, madeira, metal e terra, né, os elementos básicos, os 5 elementos. Esses elementos, no poema, também podem ser classificados ou entendidos ou vistos, enxergados ali da seguinte forma. O rio representa a água, o sol poente representa o fogo, a fumaça envolve tanto madeira quanto fogo, deserto e sol poente evocam metal, e deserto sozinho representa a terra, ou seja, esses 2 versos, bem pequenos, contêm as formas básicas, as cores essenciais e os elementos fundamentais do universo. E a gente pode falar que, até certo ponto, eles revelam a estrutura originária da própria existência do mundo. E sendo a vida humana também um produto do universo, estruturada por ele, é assim que o poeta se enxerga a partir de tudo isso. Bom, até aqui a gente analisou essas imagens separadamente, certo? Mas o que é mais importante aqui é compreender o quadro maior, a cena em movimento que essas linhas traçam, que é um vislumbre instantâneo da transformação do finito, aliás, quase falei errado, do finito no infinito. A terra e o deserto representam aquilo que, embora vasto, ainda pode ser parcialmente apreendido. Já o universo é aquilo que ultrapassa toda essa medida, certo? O sol poente ilumina o rio longo. O infinito se revela no finito. O sol se põe e desaparece. O finito se dissolve no infinito. A fumaça sobe ao céu, o finito buscando o infinito. E o rio flui dia e noite, o finito se prolongando no eterno. Essa passagem muito simples entre o mensurável e o imensurável, entre o apreensível e o inapreensível, gera uma sensação mística, quase que sagrada. Uma meditação profunda que se expande aqui numa atração duradoura. Se a gente olha para a dimensão espacial evocada por esses versos, existe profundidade, existe vastidão, existe altura, existe silêncio, e existe, além de tudo isso, infinitude. Se olharmos para a dimensão temporal da coisa, é como se víssemos o nascimento do universo, do cosmos, a aurora da criação. A cena primordial do quadro aliás, a cena primordial de quando o céu era escuro e a terra era amarela e o universo ainda era um caos, que é a versão chinesa do a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que está lá em Gênesis, para quem conhece da Bíblia. Há também nesse poema a instantaneidade, o sol mergulhando no rio durante
um instante ali. A fumaça solitária também é muito efêmera. E o rio e o deserto são eternos, mas se apenas eles dois estivessem ali, a cena seria plana, sem profundidade. É o sol que simboliza a força cósmica e a fumaça que representa a fragilidade e a persistência da vida, que nesse contraste de escalas e durações fazem com que o mundo silencioso ganhe forma e sentido. Assim, num canto remoto da Terra, conseguimos entrever o verdadeiro rosto do universo. Sim, ao estar imerso aqui nesse recanto primordial do universo, pintado por One Way, parece possível penetrar no coração daquilo que está mais além daqui, vislumbrar essa profundidade infinita e experimentar a dimensão desse céu escuro, dessa terra amarela, desse universo em sua vastidão. Porque sim, para os antigos poetas chineses, especialmente para Wang Wei, um poema de verdade participa do universo. O verdadeiro poeta revela algum mistério da existência universal. A arte é a descoberta da vida diante do universo, mas a arte pertence à natureza. Ela é um dom do universo, ela é um dom do cosmos, mas ela pertence à natureza. E na sua mais alta expressão, a poesia se torna forma do próprio universo. Agora, imagem dada, vamos ver como Wang Wei se enxerga em relação a isso tudo. E a poesia completa seria mais ou menos assim. Com uma carroça leve, sigo só, prestes a visitar a fronteira. Atravesso as terras do império rumo à longínqua região de Juyuan. Como a erva solta levada pelo vento, deixo os limites de Han. Gansos selvagens retornam ao norte, voando sob o céu dos bárbaros. No imenso deserto, sobe reta uma coluna solitária de fumaça. Sobre o rio sem fim, o sol poente desce, redondo e pleno. Em Xiaoguan encontro batedores a cavalo e ouço que o general ainda está nas frentes de Yanran. No imenso deserto, sobe reta uma coluna solitária de fumaça. Sobre os rios, sobre o rio sem fim, o som poente desce, redondo e pleno. Vejam que Wang Wei se enxerga parte dos assuntos sociais, da vida social, de batedores de cavalo, de generais de guerra que se espalham por fronteiras delimitadas por seres humanos, mas também é algo que nunca sai da perspectiva do Wang Wei. No poema, é a forma como ele enxerga tudo isso como parte do universo e como ele se enxerga em relação ao universo. Ele se enxerga em relação às coisas da vida, corriqueiras, do dia a dia, mas também em relação ao que está além disso. A primeira pergunta de hoje, querido e querida ouvinte do Binhal do livro é: quando você se enxerga, quando os seus olhos tocam o que está fora de você, como você se vê? Qual é o ângulo? Num poema, aliás, no poema do seu dia de hoje, onde você descreveria exatamente onde você está e o que você está fazendo, o que seria dito por você do seu próprio personagem? Qual é a missão do dia em relação às coisas do mundo? E qual é o propósito por trás de tudo o que você está fazendo em relação ao universo? Porque eu tenho sido levado a crer que é especialmente como você se enxerga em relação àquilo que você vê que é importante. Que é o que fundamentalmente confunde o seu coração. Até mesmo porque muito do que a gente vê junto. Todo mundo vê o que a gente vê.
Ou a gente vê muito da mesma coisa, das mesmas coisas, mas não necessariamente nos enxergamos da mesma forma em relação ao mesmo do tudo que vemos. Por exemplo, tem uma música ridícula da Taylor Swift. Sim, 2 episódios seguidos trazendo a Taylor Swift aqui, mas dessa vez eu corro o risco de receber um pouco de hate. Mas é uma música ridícula mesmo, que exemplifica essa questão. É uma música que chama Gorgeous, e a música diz o seguinte: Você é tão lindo que eu não consigo dizer nada na sua frente, porque olha só para o seu rosto, lindo. Eu fico furiosa de você me fazer sentir assim. Mas o que eu posso fazer? Você é lindo. Se você tem namorada, eu morro de ciúmes dela. Mas se você está solteiro, na verdade é ainda pior, porque você é tão lindo que chega a doer. Você me faz tão feliz que isso vira tristeza. Não há nada que eu odeie mais do que aquilo que eu não posso ter. Você arruinou a minha vida por não ser meu. Vamos pegar a seguinte frase. Você é tão lindo que chega a doer. E vamos nos perguntar, juntas aqui, o que é que dói realmente? O que é que faz doer? Não é a beleza do rapaz, é o fato, aliás, ela se odeia e se dói pela beleza dele quando ela vê, mas percebe que não pode ter. O que é que dói? É o que ela vê que dói ou aquilo que ela vê dela mesmo em relação a essa bizarrice toda? É a beleza do cara ou o desespero da adolescente que viu, mas não pode ter? Não é a beleza dele que dói, é a forma como a cantora se enxerga em relação à beleza dele. Incapaz, invejosa, perdida, etc, etc. Doeria se ela não se importasse? Não. Até porque muita gente vê e não se dói. E aí, a segunda pergunta do dia. O que é que está diante dos seus olhos quando você dói? Quando você sofre? Quando você se sente machucado por dentro, você está se enxergando, se considerando em relação a quê? O que é que está diante de você que, ao você perceber a forma como você se enxerga diante daquilo, faz você sofrer? Porque a dor não é pelo que você vê. O que confunde o coração não é o que você vê. A dor, a confusão, ela vem pelo que você percebe de você enquanto você vê o que está vendo. E a questão da perspectiva do poema do One Way vai se desenvolver naturalmente aqui. E eu vou explicar agora o porquê eu trouxe a profundidade ou a dimensão da profundidade do poema do One Way aqui pra gente antes do exemplo da Taylor Swift. Tem um poema chinês que, quando eu li, eu gostei muito, muito mesmo, e ele trabalha perspectivas. É um poema de um escritor chamado Bian Zhilin. Bian Zhilin, um autor contemporâneo. E o poema é o seguinte, bem simples, tá? O poema é o seguinte. Você está na ponte, vendo a paisagem. Na janela do prédio, alguém, ao olhar a paisagem, vê você. A lua enfeita a moldura da sua janela e você enfeita o sonho de alguém.
Você está na ponte, vendo a paisagem. Na janela do prédio, alguém, ao olhar a paisagem, vê você. A lua enfeita a moldura da sua janela e você enfeita o sonho de alguém. Esse poema ele trata não só da relatividade entre aquilo que é sujeito e aquilo que é objeto, certo? Aquilo que está vendo e aquilo que está sendo visto. Mas ele trata também da relatividade do fenômeno das perspectivas. Enquanto eu vejo, eu sou visto, vendo o que eu vejo. Enquanto eu vejo, eu sou visto como parte daquilo que agora eu vejo. E é o fenômeno de ver e de ser visto ao mesmo tempo que define muito dessa interação. Ponte, prédio e janela são construções o quê? Humanas, certo? Cada uma com uma função aqui no poema que seria o que a gente chamaria de função estética e função simbólica. A ponte conecta e aproxima o ser humano da natureza. O prédio, pela altura, busca ver mais longe. E a janela abre-se uma paisagem revelando o desejo de contemplação. Esses elementos estabelecem uma relação de harmonia entre o humano e o natural. E aí a gente tem a lua. E a gente tem a paisagem como elementos naturais. A lua no alto representa a beleza. A beleza é o quê? A beleza inalcançável, serena. Ao dizer que ela enfeita sua janela, todavia, cria-se uma ponte entre o sublime e o cotidiano. O ato de olhar a paisagem e ser olhado compõe uma estrutura estética onde o ser humano é simultaneamente sujeito e objeto de contemplação. E a ação olhar aqui aparece 2 vezes, certo? Mas com objetivos diferentes. No primeiro caso, olha-se o quê? A paisagem. No segundo, olha-se o quê? A pessoa que está olhando a paisagem. O olhar passa a incluir o humano como parte da paisagem, elevando a imagem do ser humano à condição de o que a gente chamaria na poesia de objeto estético. E aí o verbo decorar aqui é uma ação involuntária. Quem é decorado ou quem serve de decoração, pasmem, não sabe. Ou não necessariamente sabe. Mas ainda assim, essa presença embeleza o mundo interior do outro, de outra pessoa. No fundo, o poema expressa uma ideia simples e muito profunda. Viver é ver e ser visto. Sonhar e ser sonhado, mesmo sem saber quando é uma outra pessoa que te vê, certo? Mas a questão é, você é, para si, simultaneamente, sujeito e objeto de contemplação. Eu vou repetir, porque essa frase aqui, ela me pega assim, até agora, enquanto eu leio o roteiro que eu escrevi aqui. Você é para você mesmo, você é para você mesma, simultaneamente, sujeito e objeto de contemplação. A sua existência está nesse fluxo silencioso onde tudo toca tudo. Mas nada se toca de verdade. A construção da ponte, da casa, da janela, tudo aponta para esse desejo humano de ver mais, de alcançar mais e de buscar no mundo uma beleza que muitas vezes está, sem a gente saber, em si mesmo. Quando somos também paisagem. E é saber de tudo isso, não só da relação que eu tenho com o que eu vejo, mas a relação que eu me vejo ter com o que eu vejo, que tem o poder de mudar completamente o meu coração nessas situações, nesses encontros. Eu não sofro pelo que eu vejo, eu sofro pela contemplação de mim mesmo vendo o que eu vejo. Eu não amo somente o que eu vejo, eu amo o que eu enxergo de mim mesmo em relação ao que eu vejo. E aí a última pergunta desse episódio é... Aliás, a última pergunta desse episódio foi eu pensando.
Eu tenho me visto como parte de que paisagem? Quais são os contornos ao redor de mim? Porque o que define a situação do meu coração não é o que eu estou olhando, mas como eu me enxergo em relação ao que eu estou olhando. Aliás, mas como eu me enxergo olhando o que eu estou olhando. Às vezes eu gosto do que eu vejo, mas eu não gosto de me ver ali, vendo o que eu vejo. Às vezes eu não gosto do que eu vejo, mas eu aprecio o fato de conseguir enxergar o que eu estou vendo. E às vezes eu não gosto nem do que eu vejo e nem de mim mesmo ali vendo. E aí eu me pergunto, personagem da paisagem, nessa missão que eu estou aqui agora na vida, me enxergando sob a luz ampla desse grande propósito universal que eu tenho conseguido desfrutar ou eu sinto meu coração confuso, perturbado? Se a resposta for pendendo para perturbação, eu começo a pensar em toda essa dinâmica que eu acabei de falar nesse episódio e ver qual parte dessa paisagem toda, se perto ou longe, se alto ou baixo, se reto, plano, curvo ou redondo, qual parte disso tudo está me fazendo eu destoar de mim mesmo? Eu olho para aquilo que está muito na minha cara, eu olho para aquilo que está muito longe de mim, e eu tento encontrar o que é que está me destoando da minha própria vida. O ideal seria, como um próximo passo, eu ir lá e arrumar, certo? Eu arrumar a perspectiva. Tentar ver de uma forma diferente ou considerar outras coisas que eu não estou enxergando. Ou desconsiderar algumas que eu estou enxergando. Não necessariamente trocar o que eu vejo, mas tentar ver o quão além do que eu vejo é possível ser visto. Mas a pergunta mais importante de todas, mesmo, é: qual é a paisagem que eu me vejo hoje fazendo parte? Agora, perguntando para você, meu querido, minha querida, ouvinte do Bienal do Livro, quando você se vê, se descreve, quais são as suas fronteiras? Quão largas são as suas fronteiras? Até onde os seus olhos conseguem chegar? Sinjin, um clássico budista, diz que se não houver domínio das fronteiras da visão, não existe domínio sobre o reino da consciência. Se não houver domínio das fronteiras da visão, não existe domínio sobre o reino da consciência. Eu sei que não é fácil. E o Bienal está longe de ser receita de bolo, não é mesmo? Quem dera seria. Teríamos chocolates. E eu também não estou aqui fazendo... Aliás, eu também nem sei o que estou fazendo aqui às vezes, certo? Mas pelo menos eu acredito que esse processo me deixa muito em paz comigo mesmo. Ao perceber e questionar a minha paisagem. Esse episódio foi todo construído enquanto eu estava escrevendo e agora que eu estou gravando, levando em consideração essa questão. Como eu percebo a paisagem em volta de mim e como eu me percebo dentro dessa paisagem. E aqui eu quero considerar as fronteiras, as distâncias, as profundidades, as alturas e como eu estou em relação a tudo isso. Bom, mas atenção. Esse episódio tá chegando aqui, tendo ares de final, mas ele termina mesmo somente na parte 2 dele, no episódio de número 76. Tudo isso foi só a metade do episódio, que eu dividi em 2 partes para não ficar gigantesco esse número 75. Então, se você terminou aqui agora, chegou aqui até o final, conseguiu, dá uma olhada lá no número 76, eles estão saindo juntos e a gente conversa depois que você tiver terminado. Um grande abraço, até já já.